prazer. Meu nome é Júlia Marim. Eu sou a Bruna. E o nosso projeto é o Clube do Livro. Mas antes, eu acho que a gente precisa de responder qual é o espaço da leitura na vida do brasileiro. E eu acho que a gente pode considerar ele pequeno. Mas por quê? A nossa produção escrita, ela só chega em 1500 com os portugueses, porque antes disso os índios eles não tinham uma produção gráfica. Então, por meio de cartas, como a carta de Pero Vaz de Caminha, eles vão descrever como é a terra, o que eles estão vendo, como eles estão sentindo e quem são os índios. Mas isso vai ter um problema futuro. A gente não vai criar um gosto pela leitura, justamente porque só as classes mais altas vão ser alfabetizadas. E, consequentemente, a leitura só vai ter acesso a elas. Então, por que não criar o Clube do Livro? Então, como a Júlia falou agora, a gente não tem essa cultura leitora, a gente não tem um grande público leitor no Brasil. E é exatamente com essa ideia que surge o Clube do Livro. Então, o nosso projeto ele vem com essa ideia de estimular a leitura, especialmente nas partes mais jovens da população. Então, a gente está numa escola, todos os participantes do nosso clube são adolescentes. Então, a gente vem justamente com essa ideia de incentivar a leitura nas pessoas da nossa idade, porque a gente é o futuro desse país. Então, a formação de um público leitor entre as pessoas da nossa idade é muito, muito importante. O Clube do Livro ele também vem com a ideia da leitura não por obrigação. Porque a gente está acostumado a ler porque a gente precisa. A gente lê porque a professora mandou, a gente lê porque precisa para o vestibular. Não é muita gente que fala, eu estou sem nada para fazer, eu vou comprar um livro porque é divertido, eu vou ler alguma coisa. Não é uma coisa que a gente costuma fazer. E é exatamente para mudar essa ideia que o Clube do Livro vem. Outra coisa muito importante sobre o clube é que somos nós, os participantes, que escolhemos o livro que a gente vai ler todo mês. Então, a gente faz encontros mensais, no qual a gente escolhe o livro. E quando a gente escolhe o que a gente vai estar lendo, a gente já não está mais escolhendo uma coisa que é só da escola. A gente está escolhendo uma coisa que a gente sabe que vai gostar, ou pelo menos espera que vai gostar. A gente está escolhendo uma leitura que estimula o prazer por ler. Agora, se eu chegar e você me pedir, Júlia, me recomenda um livro, e eu chegar para você e dizer, então, lê um livro que é sobre um menino que se apaixona por uma menina. Eles são melhores amigos desde a infância, mas tem um porém. A mãe dele fez uma promessa quando ele nasceu, e agora ela quer que ele vá para o seminário. Só que ele se apaixonou por essa menina. Então, o que ele vai fazer? Um agregado da casa vai falar, manda ele logo para o seminário, pelo amor de Deus. E esse menino no seminário ele vai fazer um amigo. E aí um amigo fala, fala para sua mãe adotar uma criança, ele vem para o seminário e assim a promessa dela está cumprida. Isso acontece. Então, esse menino volta do seminário com o seu amigo feito lá, se formam em direito e os dois constituem famílias. Ele se casa com a melhor amiga e eles têm um filho. Só que esse filho, ele tem uma mania, é a mania de imitar. Então, ele começa a imitar esse melhor amigo feito no seminário. E esse amigo, uma vez, acaba afogado e morre. Só que está todo mundo chorando muito nesse enterro. E ele fala, você me traiu? Como assim você me traiu? Porque o nosso filho imita meu melhor amigo. Ele não imita todo mundo. Mas você me traiu, porque ele é a cara dele. Será que você me traiu mesmo? Mas a gente tem que manter um casamento de aparência. Então, vamos todo mundo para a Europa e eu volto sozinho. Você leria esse livro? Então, da Júlia vem com esse livro, com essa recomendação de romancezinho, traição, coisa familiar. Daí você também pede, Bruna, me recomenda um livro. Daí eu falo, eu li esse muito legal recentemente, que é sobre uma menina que ela vive em condições muito pobres e o governo do lugar onde ela vive é muito corrupto. E daí eles resolvem fazer alguma coisa. As pessoas que vivem ali, elas resolvem se levantar e fazer alguma coisa. O livro ele também fala muito sobre o que é ser humano, qual é a condição humana. Então, qual livro vocês leriam, assim? O meu ou da Júlia? O da condição humana ou do romancezinho? Eu acho que todo mundo leria o romancezinho, né? Mas
E se eu chegasse em você e, ao invés de explicar o livro, te falasse que é Dom Casmurro, feito por Machado de Assis? Você leria do mesmo jeito? Ou você falaria para mim, não, porque é uma linguagem pesada? E isso é para mostrar que não necessariamente você precisa ter uma única visão sobre um livro. Assim como o livro da Bruna, era o quê, Bruna? Eu trouxe A Rebelde do Deserto, da Owen Hamilton, que nem é um livro muito conhecido, na verdade. É uma fantasia sobre uma menina que se une à rebelião e descobre que tem superpoderes. É top, é muito bom. Então, todo mundo vai ter uma perspectiva diferente sobre cada livro. E não necessariamente precisa ser algo maçante. E a gente não precisa definir um livro ruim por ele ser novo ou direcionado única e exclusivamente para adolescente, ou ruim porque ele é muito velho e tem uma linguagem arcaica. Ele pode ser diferente. E como você começou a ler, Bruna? Eu comecei a ler... Assim, fun fact sobre mim, é o primeiro presente que eu ganhei, assim que eu nasci, o meu pai me deu o livro do Menino Maluquinho. Então, eu não sei se tem muita relação, mas eu sempre achei muito engraçado que o primeiro presente que eu ganhei na vida foi um livro. Mas, enfim. Então, eu sempre gostei de ler bastante. Eu comecei lendo bastante Turma da Mônica, então eu lia bastante história em quadrinhos quando eu era pequenininha. Quando eu tinha 10 anos de idade, uma amiga minha veio e ela me deu os 2 primeiros livros de uma série de fantasia chamada Terra de Histórias. Meu Deus, como eu fiquei obcecada com aquilo. Num período de 2 anos, eu li aqueles 2 livros 11 vezes. 11. E eu lembro da primeira vez que eu terminei de ler o primeiro livro, e eu lembro assim eu estava lendo na sacada, né? Eu lembro que eu fechei o livro, coloquei em cima da mesa, daí eu saí correndo para minha mãe, eu olhei para cima assim, porque eu era muito baixinha, né? Toquinho, Bruna pequena. Daí eu olhei para cima assim para minha mãe e falei: "Mãe, quando eu crescer eu quero ser escritora". E é uma coisa que continua até hoje. Se tem uma paixão que para mim é ainda maior do que a leitura, é a escrita. Você, Júlia? Bom, eu comecei a ler de um jeitinho um pouquinho diferente, porque a minha avó é professora polivalente, do 1º ao 5º ano aposentada, e pelo fato de quando eu nasci meus pais trabalharem o dia inteiro, eu acabava ficando com ela. Então, sempre foram joguinhos educativos. Então, vamos aprender o alfabeto? Então, vamos aprender o alfabeto. Aí, então, B com A faz o quê? Faz Bá. Então, eu aprendi a ler mais cedinho. E por a minha família ser basicamente de professores, eu sempre vi todo mundo ler muito. E sempre me incentivando muito a ler também. Então, quando eu comecei a trocar meus dentinhos, me deram o quê? O livro da Fada do Dente. Quando começou a caça aos ovos do Coelhinho da Páscoa, me deram o livro do Coelhinho da Páscoa. Então, eu sempre tive esse acesso muito grande. Também peguei um pouco de gosto por ver todo mundo lendo de criança querer copiar, além de ler os livrinhos da escola, porque quem participa do Clube do Livro sabe que eu sempre vou discordar de alguma coisa. Então, eu gosto muito de discutir essa parte. Então, além do mais, na quarentena, por um puro tédio acumulado mesmo, eu achei o livro de contos do Machado, porque eu não tinha entendido, tinha pego ele muito nova ainda, então não tinha entendido nada. Falei, eu estou com tédio, por que não tentar entender? E aí eu peguei esse livro de contos, e, na verdade, eu gostei muito, fazia sentido agora. Então, por isso, hoje eu gosto bastante dos contos do Machado. E foi basicamente isso, não tem uma receita, é só pegar algo que realmente te encante. Não tem que ser algo pesado ou obrigatório só por ser da escola. Então, como a gente estava falando aqui pela própria experiência, o incentivo à leitura é fundamental. O leitor não nasce pronto. Eu não nasci lendo. Os meus pais falavam, olha só, Bruna, não é muito legal, não é muito bom ler os... Inclusive, a Júlia contou uma história que, quando ela era pequenininha, a mãe dela comprava livro. Quando ela via, uma autora chamada Júlia, ela comprava o livro. Eu achei uma gracinha, eu achei muito fofo. Era fofo, eu também achava. Eu tenho um livro chamado A Poodle Júlia. Que bonitinho! Pois é, eu também acho. Então, mas não se engana pela aparência culta dessa daqui, não, hein? Ela não quer ler O Senhor dos Anéis, é por pura preguiça. Acontece, nem todo mundo gosta do mesmo estilo. E tá tudo bem. É isso. Muito obrigada.